Então, pessoal, hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre a campanha. Vamos ver quanto tempo a gente vai falar aqui. Por favor, a ideia é que seja bem jogado o papo, assim, tipo, nem, tipo, fiquem tranquilos para falar qualquer coisa, no sentido de externar qualquer coisa e também de, co- falar alguma besteira também, fica tranquilo. Realmente é só um bate-papo. É, trouxe até uns tópicos, mas a gente pode falar sobre qualquer coisa, desde que faça sentido, acho que o que esteja minimamente ligado com a campanha. Então, brevemente aqui também, é, a gente começou a campanha com o Guilherme, né, que jogava com o Cedrico, mas ele não pôde continuar devido a compromissos e ele não conseguiu participar da conversa hoje aqui também. Mas estamos aqui com o Daniel, que interpreta o nosso querido Drakkar, e o Elton, o que começou jogando com o Balteus, e muito do que a gente vai conversar hoje, tipo, foi na parte que ele estava mais com o Balteus e agora tá com o Grimble. E o Everton, que joga com o Atrium. Ok. É, assim, acho que uma coisa que eu queria comentar, né, que acho que a gente já conversou um pouco antes, mas acho que é legal voltar, e acho que também tentando lembrar um pouco do começo da campanha, porque é engraçado, porque a gente começou em dezembro, né, então, tipo, 9 meses já, daqui a pouco vai dar um ano que a gente começou a campanha, parece que passou muito rápido o tempo. E a primeira coisa, assim, que vem à cabeça, tipo, quando começa, é que fala, vocês vão estar presos no subterrâneo. E logo de cara, tipo, vocês não estão sozinhos, tem uma porrada de NPCs, né, com vocês. E acho que, não sei, acho que esse é a prisão e o número grande de NPCs. Acho que é, é uma, é uma parte bem marcante da campanha, obviamente, porque é o começo dela. Mas acho que ela também traz bastante, eu não sei, ah, percepções diferentes sobre o que aconteceu. É, eu não sei também que vocês acharam, né? Tipo, de ter tantos NPCs. Mas inclusive, tem uma questão que acho que é que o número de NPCs, na verdade, como escrito na Out of the Abyss, é ainda maior. Tem mais dois NPCs que eu simplesmente cortei fora, porque eu falei, pelo amor de Deus, tipo, é muito NPC. Caraca, porra. E eu falei, não, tipo. E assim, um deles é totalmente nada desenvolvido. Eu falei, putz, por que que eu vou colocar mais um cara aqui que, tipo, não vai dar em nada e, sei lá, é demais. Tem outro que tem um negocinho também envolvendo ele, que aí, mas sabe, meio opcional, assim, que quando eu olhei eu falei, vai tomar banho, isso aí, tipo, e daí também cortei fora. Mas enfim, o que que vocês acharam dessa porrada de NPC no começo? Foi surpresa, né? Total. Total surpresa, pelo menos na minha percepção, porque assim, até onde a gente alinhou no começo da campanha, todo mundo sabia que, vocês vão começar presos. A premissa, pelo menos ideal, era como que você, né? Cada um cria a sua ficha e como que cada um vai ser preso. E a gente meio que desenvolveu o comecinho ali, a gente sabia que a gente, e na minha percepção ia estar tipo, alguém, ou os quatro juntos. Enfim, de repente, no primeiro episódio já tem uma porrada de gente. E assim, pegou bem desprevenido alguns personagens totalmente malucos, tipo o Bupido, Xuxar, o Stu, uns personagens bem diferentes e estranhos. Mas assim, pra mim foi uma surpresa. Pra alguém não Então, foi uma surpresa. Pra falar. não, então, não, pra mim, eu também acho que foi surpresa, cara, não teve nem jeito, foi o que o Everton falou aí, pegando o gancho, eu imaginava que ia ser, tipo, nós quatro, assim, e a gente ia ter que se virar, né, aí, de repente, mó galera, e a diversidade também, isso eu achei legal, né, e aí,
claro, né? Aquilo que a gente falou desde o começo, né? Você interpretando todos eles, assim, foi um negócio muito louco, muito da hora. E, assim, acho que de início isso aí, com certeza, foi uma das maiores surpresas. Esse bando de gente, e o que ia ser, o que ia dar dessa história aí, foi algo legal. Uhum. Eu acho que todo o começo foi diferente do que eu esperava, né? Não só em números, né, dos NPCs, né, os vários NPCs que acompanharam a gente durante boa parte dessa primeira parte da campanha. Alguns ainda estão, inclusive, né? Mas todo o início, toda a parte da prisão, a maneira como a prisão, tipo, que a gente fugiu da prisão, tipo, toda a parte de sobrevivência, tudo foi de todas as formas diferente do que eu esperava. Então, foi tipo, totalmente. Eu imaginava que ia ser uma coisa parecida, pelo menos o começo, né, com aquele prólogo que rolou na nossa campanha anterior, né? Aquele episódio que a gente jogou com os NPCs lá que também passavam no passado e tal, né? Que as nossas escolhas acabaram afetando, né, a história principal, por assim dizer. Mas a configuração é totalmente diferente do que eu esperava. Então, tipo, sim, foi algo que deu bastante. É, assim, a questão da prisão é engraçado, porque eu acho que talvez só dando um contexto também do que o Elton falou, a gente jogou umas sessões em que o personagem de vocês começava meio que sem nada, mas meio que largados assim no local e iam explorando e pegando equipamento e tal, largados. Aqui, totalmente diferente, porque além da companhia, vocês não estavam meio que, entre aspas, largados ou existia uma grande. Vocês estavam efetivamente presos e sobre guardas, como posso dizer? Ah, ah, Segurança máxima, eu diria. Segurança máxima, porque não é, era um negócio trivial sair, era Não, muito difícil. exato. Eu acho que não tinha nem. E o embate era impossível. Tava claro desde o começo que esse Uhum, embate era impossível. Então, assim, uhum. Exato. cara, ainda sobre isso, desculpa te interromper, Renan. Não? Mas eu ainda tá numa lista do to-do pra arrancar a cabeça de personagens desses caras que escravizaram a gente ainda até o voltar final da lá, né? campanha. É, Voltaremos. eu tenho essa vontade no fundo, assim, da alma, mas sei lá, vamos ver. Então, porque eram carcereiros competentes, essa era a expressão. Uhum. Muito Uhum. competentes e muito acima de vocês. E aí, de modo que s- é, poderia se desenvolver uma historinha ali que seria. que, que teria que. Teria que ir se prolongando e que não, tipo, não faria muito sentido ela se prolongar até ter alguma chance de saírem, caso não houvesse alguma facilitação de fato. É, e é engraçado porque depois, também olhando grupos, né, que jogaram fora do abismo, né, eu, tudo é muito parecido nesse começo. E não é de se espantar, ou seja, tipo, todo mundo meio que sai da mesma maneira. Porque não tem como, sabe? Até é um negócio que é uma era uma proposta que é simplesmente, olha aqui estão, eu entendo depois, né? Tipo, aqui estão os grandes antagonistas perigosos, aqui estão NPCs que podem ou não fazer parte da jornada de vocês, e aqui um contexto que vão ter alguns acontecimentos. E assim, sendo sincero, depois eu acho que é um começo meio estranho, sabe? Não estranho, é um começo muito
preso, né, pra Meio vocês. que É, reto, uma linear, linha né? reta, né? Porque Linear, exatamente. é totalmente railroad, né? No Eu, sentido de É o que pelo- termo que eu ia usar. é, Uhum. é, é é. totalmente railroad no sentido de que ali vocês não têm até o momento que vocês estão livres, vocês não têm muitas escolhas. Ou vocês têm escolhas, mas o risco é bem grande e, enfim, é um negócio que é railroad, né? Tipo, que a agência de vocês, ela, por mais que ela não esteja restringida em teoria, ela está na prática, porque, tipo, como que vocês vão conseguir escapar de um complexo draw com draws tão poderosos, né? Tipo, E tem que assim, haver alguma abertura. E aí, assim, só pra terminar, tipo, acho que, aham. por exemplo, eu faria de novo. Talvez, não sei, porque eu não, talvez não gostaria de mestrar a mesma aventura de novo, mas eu faria talvez, mas eu tentaria ser breve, no sentido, vamos logo pra uma parte que não tem essa restrição nos personagens, e é uma coisa que eu achei que até que foi ok, porque não durou tanto tempo, sabe? Tipo, foi uma sessão e meia ali que vocês, puta, o que que eu tô fazendo aqui? E não sei. Como é que eu vou sair e tal, É, né? Acho que isso meio que tava claro, Renan, na Uhum, premissa uhum. inicial. Porque assim, tipo, ah, vou chutar aqui uma outra forma de acontecer, de a gente conseguir escapar. A gente usou a brecha que um dos traíras lá deu a chave pra gente. É o fudidão lá, né? O E, com a na cara mesma, fudida. e no mesmo momento, a gente teve algumas facilitações ali de troca de turno e tudo mais e tal. Teve as invasões dos primeiros demônios acabando chegando ali, né? uhum, Que culminou em eventos simultaneamente ali que aconteceram ao mesmo tempo. uhum. Porém, se a gente não pega a oportunidade, eu acho que talvez existiria uma outra oportunidade com esses demônios atacando. Posso estar enganado, não sei. Eu acho que seria um second chance ali pra galera ainda, ó, ainda ter essa oportunidade. Já que vocês não quiseram aproveitar, porque vai ter um grupo que pode ser talvez mais conservador que o nosso. Sim, mas assim, não deixa de ser exato. Tipo, tem tudo isso, mas não deixa. E podem existir variações dentro disso, mas não deixa de ser uma coisa que é tipo um evento externo que vai deixar vocês fugirem, vocês não vão fugir por Méritos, né? puta, fui genial aqui. Até porque É Criatividades. verdade, é. Sim. até existe essa Cara, chance, mas tipo, não dá pra não, contar com um negócio desse, sabe? um bom exemplo, eu lembro, foi de quando a gente teve a ideia de simular o teatrinho lá para enganar os, entendeu? Eu acho que da maneira como foi isso, resolveu aquilo ali, achei eu, né, sendo totalmente sincero, eu espero não ofender ninguém com minhas palavras. Eu achei que a resolução foi muito fraca. Simplesmente, não tem como. Sei lá, acho que por mais que a chance fosse baixa, sei lá, faz um teste de performance então para ver se eles enganam os guardas. Sei lá, alguma coisa assim, porque para mim isso é o RPG, né? É a gente Uhum, adaptar o que a gente tá para decisões dos players dentro do que é, né, verossímil. Então, achei que faltou um pouquinho de flexibilidade. Tipo, valia, tipo, sim, uhum, tipo, ficou claro o contexto que a gente tava ali numa prisão, que os caras eram muito lá, mas achei que talvez abrir uma brecha ali para as ideias que estavam acontecendo, que estavam surgindo, era válido. Até porque logo ficou claro, para mim, pelo menos, que não adiantava ter ideia nenhuma, porque nada ia dar certo. Falei, bom, não vai adiantar, porque quem sai daqui sai sozinho, sai vigiado. Os caras estão trocando turno o tempo inteiro, os caras não param de olhar para cá. Não tem nenhuma fresta, não tem nenhuma rachadura, não tem nada. Vai ter que esperar acontecer, né? Deus ex machina pra gente sair, porque não tem É, como fugir de outro jeito. Eu acho que a eu própria. acho que era bem isso que eu senti do começo, e eu acho que talvez seja até esse o objetivo, não sei. Que era assim, era mostrar o quão bosta a gente era, entendeu? Tipo, a gente não ia conseguir sair por nossas próprias ações, a gente ia precisar esperar alguma oportunidade. Talvez esse negócio que a gente tá comentando aí, linear e tal, não sei o quê, talvez seja isso, para mostrar, tipo, os guardas eram muito bons, tipo, os líderes, os chefes ali do bagulho eram muito fortes, a gente não tinha recurso nenhum, a cela não tinha lugar nenhum para fugir, não tinha nada, nada, nada. Realmente era tipo assim, ó, fica apanhando aí, que uma hora alguma coisa vai acontecer e você tem que estar pronto para fugir naquela oportunidade.
eu senti isso. Então, realmente, eu tava naquele começo ali, eu tava aguardando a oportunidade. Eu acho que, não sei se era esse o objetivo, mas eu me senti assim. Não, E assim, por ser uma campanha pronta, acho que a gente não tem muito que. Acho que é isso, né? É uma história que nós não criamos. Tudo bem, o Renan poderia até criar alguma coisa, mas eu não sei se, do jeito que foi proposto ali no início, cara, ia parecer muito mal peluda, sabe? não, mas Não. Eu acho que não. Eu acho que dá pra fazer o Ah, que não o Elton sei, tá cara. falando. Eu acho que eu não, entendo o Pra ponto de vista mim, dele. pra é o mim, sendo contrário, sincero né? com você, É o contrário. exatamente, pra É o mim foi mão contrário. peluda do jeito que foi. Exato. É, Impressão assim, é. entendeu? Não, eu não tive essa Mas, sensação. mas Porque, eu, assim, eu acho que das eu duas entendo um seria. cara ter um momento que ele. Ah, não, isso daqui tá errado, tá traindo. Tal. Foi uma maneira fácil e a maneira trivial, mas é a única que a campanha apresentou, assim. Assim, o que eu quero dizer é que entre as outras campanhas que a gente escolheu, uma ou outra vai ter um momento que é assim. Que ele chega a ser mais railroad, mais linear. E, assim, pra mim tá ok. Eu tinha ciência meio que dessa premissa, assim, que do jeito que tava ali, a gente tentou ver primeiro, antes de tudo, a gente tentou medir a força dos caras. E quando veio dois ataques de prima e a Foi, gente tava foi. no nível 2 É. falou, já era aqui, já esquece. Uhum. Já deu pra medir ali. Aqui não vai ser na força bruta, vai ser em outras coisas. E aí, eventualmente, apareceu. E nem acho que demorou tanto uma sessão e meia. Não, de forma alguma. Sim, eu não também. Essas minhas colocações não querem dizer que eu achei ruim, né? Uhum. Acho que poderia ter sido um pouquinho melhor se fosse assim, assim, assim. Mas eu de forma alguma estou dizendo que foi ruim. Não foi ruim. Eu curti. Mas só, enfim. Sim, sim. Não, fica tranquilo. Eu já. Assim, a gente já se conhece bastante, então fica tranquilo. Eu entendo tudo, assim. E eu concordo, talvez não totalmente, mas eu concordo com você. Eu acho que, assim, das duas maneiras. Ah, primeiro, quero só falar uma coisa pro Everton. Everton, tipo, a campanha é pronta, mas eu estou dirigindo ela, tipo, da maneira. Tipo, tá passando pela minha interpretação, sabe? Se tem um negócio no livro que eu acho que não. E eu já mudei várias coisas que eu acho que não faz sentido, eu mudo. E, tipo. Uhum. Porque senão. Porque, assim, factualmente, os livros têm muitos erros técnicos. Tipo, esse talvez seja um desses, porque o setup é ruim. Tipo, esse setup é muito ruim. Então não é. Porque, digamos, eu poderia falar, não, mas a ideia é mostrar que tipo, os elfos, eles realmente eles são um nível acima e vocês é, teriam que sofrer nas mãos deles até dar alguma sorte, alguma coisa. Eu não lembro exatamente, eu acho que teve algum vacilo que acontece que vocês não conseguem ir para frente, mas realmente tipo, é extremamente difícil, é um negócio muito controlado que fica. Porque você tem uma escolha, tipo, nesse setup, para os jogadores terem chances, você tem que dar várias concessões. E essas várias concessões podem ir contra um espírito de como que você quer representar os elfos. E seria o jeito mais, talvez, legal de apresentar o jeito mais interessante para os jogadores terem uma interação, mas você perderia um pouco nessa representação, que talvez valesse a pena. Eu acho que eu concordo, pelo menos em parte, com o que o Elton colocou. Acho que se eu fosse fazer uma próxima vez, eu ficaria muito mais atento em qualquer tipo de. Tipo, realmente dar qualquer tipo de brecha e ser bem benevolente com elas. Porque a partir do momento que qualquer coisa desse errado, vocês iam sofrer. E a intenção é essa: é tipo que vocês sejam antagonizados pelos drones. E em que nível isso depende. Por exemplo, acho que o Guilherme ele forçou extremamente ali a barra numa hora e ele foi Sim, ele punido. dormiu. Ele Isso. chegou, o Então, personagem e desmaiou. esse é outra coisa, né? Tipo, porque tem que haver um embate, uma consequência e pra, tipo, gerar esse conflito.
Mas aí voltando talvez no ponto, o setup é ruim, sabe? Tipo, eu não começaria o jogo assim, mas eu acho que como é uma parte em retrospecto, né? Quando eu vi pela primeira vez eu achei razoável, mas Perfeito. em retrospecto eu não começaria o jogo assim. Mas é uma parte muito, por outro lado, é uma parte muito, Amarga? não, muito dessa campanha é uma parte muito característica, sabe? Então, tipo, não passar Sim, por ela, concordo. fala, putz, eu não joguei Out of the Abyss como é proposto no começo. Então, é estranho. E E outro ponto, eu acho que, assim, perfeito. Olhando pra trás, você talvez faria diferente. Mas você, assim, mestrando pela primeira vez essa campanha, assim, se você deixasse alguma brecha diferente disso, talvez teria algumas consequências em aberto. Você ia ter que pensar muito nas vertentes também, porque existem inúmeras possibilidades, inúmeros NPCs. E, assim, concordo que a gente escapar se a gente tem um ladino no grupo, provavelmente esse ladino teria uma chance um pouquinho maior que os outros de escapar. Mas a gente joga RPG há bastante tempo, então a premissa ali é pelo menos sair os quatro juntos, os players. Pelo menos. Ali, e do jeito que foi apresentado pra gente, cara, tanto que na primeira oportunidade de salvar o Bupido, que era um bosta, que a gente nem conhecia o cara, a gente foi lá e quase morremos pra salvar um merda. Foi. Então, assim, no começo a gente, não, e a gente, eu lembro especificamente dessa parte, porque, não, essa campanha vamos ser meio bad boy, e eu sei que lá, a primeira oportunidade, os caras vão atrás do pupito pra salvar, ser mocinho, tá ligado? Então, E mano, assim, isso que é do Fala, RPG fala. é legal, tá ligado? É. Essas coisas que exige a gente na hora ali, tomar esse tipo de decisão. Então, mas é um negócio que, assim, pelo menos eu sei que eu fui atrás do Bupido, né? 2 vezes, né? É, Mas e- eu faria talvez o mesmo. não, então, não, mas Você assim, faria, né, Everton? A gente sabe que você faria. eu Exato. sei, o Everton faria mais do que eu. Mas assim, é- a- eu eu coloquei uma característica do meu personagem que acabou me fazendo ir atrás dele, sabe? Então, tipo, eu tentei jogar mesmo com o personagem. E uma outra coisa que também, assim, meio que não justificando, mas tentando explicar assim, não só vou ser bonzinho, mas na verdade o que eu tava pensando mais era na sobrevivência. Naquele momento que eu tentei salvar ele, e eu salvei 2 vezes, foi assim, cara, a gente precisa sair daqui com o máximo de gente possível, porque a gente vai precisar combater, a gente vai precisar. Habilidades diferentes. Eu não sabia exatamente como ia ser a sobrevivência, mas eu pensei assim, cara, quanto mais gente a gente sair daqui, melhor. E aí eu fiquei pensando mais na parte estratégica, mais como player do que como jogador. E aí Uhum. calhou o meu personagem ter uma característica que me fez ir atrás do Top. Bupido ali. Mas pelo menos Ainda sobre inicialmente. essa questão da prisão, Renan, uma vez você falou que havia várias formas de sair da prisão. Você pode falar pra gente quais eram algumas delas? Ah, boa. Interessante. ah, bom, minha memória. Ah, eu falei que existiam várias. Não, mas acho Sim. que é talvez mais de uma ou mais É, outras, né? é, Não só sim, necessariamente esperar o traidor, talvez a gente achasse sim. alguma outra maneira de sair. Tipo isso. Uhum. Uhum. Assim, existe um. Conforme vocês fazem os trabalhos, existe um elevador Sim. que vocês desceram, inclusive, algumas vezes. Uhum. Que era aquele Que, que ia lá pro lago lá embaixo. uhum, que existia um momento em que tipo, a rota para ele ficaria livre. E existia também a possibilidade a trama que foi a que vocês fizeram, que acho que envolvia lá o Draw, né? Que foi o que vocês fizeram, que ele Sim. deixaria vocês saírem. E existia também a invasão demoníaca também, que é um outro Deus Ex Machina, mas tipo. E O assim. que eu comentei, né? Que Uhum, poderia facilitar isso. também que os caras iam estar ocupados, né? Isso, essa seria a Deus Ex Machina
final, assim, tipo. Ou vai ou morre. É. Uhum. E Mas não tem vários, não. Tipo, e assim, a ideia é que, tipo, vocês engajassem com os elfos pra criar intriga entre eles, que foi o que você. Tipo, porque essa é a maneira principal, meio que, de sair. E não assim, tem como abrir a cela, tipo isso, assim. tem. E, e Tem. tinha, e Tá. tinha o esquema da magia, que não podia usar magia. Era o colar? Não era o Uhum. colar. Isso. Alguma Tem coisa um que. campo anti-magia dentro da cela. Isso. Essa Sim. porra fodia geral também. Isso. Porra. Sim. Isso Não, eliminava inúmeras possibilidades, né? Claro, com sim, certeza, né? tipo, É o que é, ué. Fazer o quê? é um bagulho extremamente brutal, assim, Uhum. tipo, e que beira tipo, o que o Elton falou, tipo, putz, então não tem jeito, né? E Mas acho que deve ser um consenso pra todos que jogam essa campanha. e- E nem tô falando que foi boring, nem nada. Não, de Mas é, forma é uma alguma. coisa linear mesmo, que a gente é, depende de um evento externo acontecer pra um gatilho ali. A oportunidade é essa. Se deixar passar, vai ter uma da invasão dos demônios. E Eu, aí cada grupo segue. eu O que eu não. lembro, eu queria saber do Renan, é quão distinto, não sei se a gente já pode ir pra essa parte também, uhum. mas quão distinto ia ficar a aventura se a gente pegasse outros caminhos, que eu lembro que eram 3 caminhos. E a gente foi pelo de baixo, se eu não me engano. é, ia ser diferente, mas não é que, tipo, por exemplo, o Demogorgon não ia aparecer em Grackles 2, por exemplo. Não que não vá ainda, mas Uhum. Uhum, entendeu? uhum. Tipo, ia ser diferente e assim, mas não é que é tipo super complexo, sabe? Que é uma trama. Se você for por aqui, acontece isso aqui. Não, tipo, mas ia ser diferente. Sim, Mas assim, São essa é variações, uma né? discussão que eu, o Daniel e o Everton tivemos um dia, que é tipo, se a gente tivesse ido para outro lugar, se teria, né? Meu palpite foi na época. Uhum, Eu acho que se a gente tivesse ido para outro lugar, a gente teria encontrado o Demogorgon do mesmo jeito. Que eu acho que o Sim. gatilho do Demogorgon é esse ponto da história. É. Então, não, isso é, não. não não é. entendi. Não Teria uma é? outra forma? Não, tipo, vocês não. Se vocês não for. Tipo, é que. Como eu falo isso sem, Se tipo. for spoiler, eu tô Deixa Não, achando. sim, eu Spoiler sei. não pode ser. Não, é só que Entendeu? eu tô escolhendo bem as palavras. Tipo, é. O Demogorgon não apareceria da maneira, tipo, que apareceu se vocês não fossem pra Slugludop. Olha, isso é legal. Interessante. Uhum. Uhum. Interessante. Então, tipo, vocês poderiam, inclusive, escapar do Underdark sem ver o Demogorgon. Caralho, Ah, Caralho! que da hora. legal, Então, interessante. aí que tá, tipo, isso que eu acho, Caralho! isso que eu acho legal, sabe? Tipo, no sentido de que, aí só voltando pra prisão, acho que a última coisa que a gente tá falando meia hora, mas é Aham, porque é um momento interessante, acho. Eu sim. acho ele tecnicamente ruim, mas, tipo, a minha questão, tipo, a minha desculpa, entre aspas, é que é curto, tá? É, Mas é, é o que eu penso hoje em retrospecto. Eu acho que é um momento tecnicamente ruim, que pode ser interessante, tanto pela apresentação do cenário, pela apresentação dos NPCs, mas é tecnicamente ruim porque eu acho que no RPG, tipo, quanto menos você restringe o que os personagens podem fazer e o impacto deles no mundo, melhor. Tanto que eu sou tarado por coisas de old school, porque, tipo, eu gosto, porque a parada do old school é, tipo, você larga as coisas e, tipo, não tem plot, assim, quer dizer, tem plot, mas, tipo, não é linear, assim, eu gosto bastante disso, assim, claro que, tipo, a gente tem que escolher o que a gente joga e o D&D quinta edição é da hora e, tipo, o que enfim, não dá pra jogar todo tipo de RPG, mas quanto mais eu jogo RPG, mais eu gosto dessa parte de ser surpreendido pelos jogadores. E o fato de que aquele começo é tecnicamente ruim me dá um nó, me dá um aperto no coração de verdade, mas enfim, é curto. Passou Fique em paz, rápido. mano. Foi da hora. foi É, da hora, com Não, e a certeza. assim, forma com que isso eu não você tô falando que, apresentou foi ai, bom. coitado, o Elton me deixou mal. Não, tipo, não, pode falar, tá? Por favor, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu acho que a gente tá aqui pra isso. É maravilha. Assim, sendo bem honesto, tipo, nos primeiros meses que eu comecei a mestrar, eu era muito sensível, assim. Eu ficava meio mal, assim, com qualquer coisa.
Principalmente porque teve outras coisas, assim, mas agora hoje, tipo, eu tô bem mais confiante e, tipo, não porque eu. Pra aceitar que pessoas vão ter visões diferentes, e, enfim, é tranquilo. Legal. Uma última coisa a respeito da prisão, assim, uma última coisa que eu senti que eu esqueci de falar. Eu achei que a gente ia ficar ali infinitamente se a gente não fizesse nada. Inicialmente eu achei isso, eu senti isso. Eu falei, pô, nós vamos ficar presos aqui pra sempre, velho, Que se a bom, gente não fizer alguma coisa, né? que bom que você Aí, sentiu isso. então, aí quando aquele cara chega e joga lá a parada, eu falo, caralho, que porra é essa, né? Foi tipo, Mas ele deu indícios antes, lembra? Ele, então, ele, ele chegou com uns papinhos. mas assim, ele, tipo, ficou Meio traíra, meio. podia ser meio dúbio, É, né? mas assim, para mim parecia que a gente ia ficar ali, enquanto a gente não fizesse alguma coisa, a gente ia ficar ali. Aquilo no começo assim, ficou me atormentando, velho. Aí aquilo realmente dele chegar e falar, tá, estejam prontos, eu vou abrir essa porra aqui, entendeu? Aquilo ali me pegou de surpresa muito forte, assim, porque a minha sensação era, fudeu, estamos presos aqui, essa campanha vai ser aqui dentro, entendeu? Tipo isso. E aí, Uhum. talvez entrando nessa parte, putz, os caminhos se abrem, acho que é aí que é legal, né? No sentido que existiam, tipo, alguns caminhos, tipo, ali tem uma conversa com os NPCs, que ele mostra algumas oportunidades, e, e existe a questão também de que vocês, tipo, de salvar ou não os NPCs, mas isso é um negócio que é muito natural, acho que, tipo, é muito, assim, das sessões também que eu vi as pessoas jogarem, tipo, a grande maioria, tipo, permanece com os NPCs, porque não tem muito motivo de abandonar eles, assim, né? Não sei. Então é um negócio meio que natural, mas que existe a possibilidade, tipo, sei lá, não, a gente vai sozinho, vocês vão sozinhos, né? Ali não teria nada que. Enfim, eles poderiam aparecer depois, mas tipo, nada que fizesse com que os NPCs acompanhassem vocês na jornada. Também como não havia nada que fizesse vocês irem para Slubbludop ou Gracklestool ou qualquer outro lugar. Essa parte. A gente chegou a terminar o assunto do Bupido? Não. A gente falou que salvou Hum, só e. É, sim. salvou o Bupido. E esse, assim, não só o Bupido, mas como, por exemplo, eu fiquei muito puto da vida quando o Bupido matou o irmão da. O, 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 o Turvy. o Turvy. Porque assim, o Turvy foi um dos personagens que menos mostrou. Porque assim, eu acredito que todos os personagens têm um propósito. A Topsy, ela era mais faladeira, o Turvy nem tanto. Ele nem quase não conversou com ninguém. E de repente, o personagem morreu. Falei, caralho, vai se fuder esse Bupido. E a gente nem explorou o personagem. Tipo, aqui a gente, depois da vontade de, puta, devia ter, aquela hora, devia ter ido procurar ela e tal. Mas assim, são consequências Eu de acho que escolhas dentro é do jogo que são da hora e que consequência legal. fazem isso ficar, o jogo ficar ainda mais interessante. Eu criei É. uma raiva, um ódio do Bupido. Nossa, tanto que assim, né? Aquele combate com ele, fui pra cima dele sem pensar. Mas aí tá aí uma grande pergunta. Personagem maluco de pedra, assim. Esse Bupido é uma incógnita pra mim. Uma coisa que eu fiquei pensando depois, tudo bem que já estamos, né, entrando aqui já numa parte bem mais avançada da Uhum. campanha, quando, né, a gente viu que ele virou um monstro lá e tal. Eu fiquei pensando, e se a gente deixasse ele morrer lá no começo, ele ia virar um monstro lá, assim, e, tipo, imagina a nossa percepção do grupo vendo o Bupido virar um monstro ali, se ele morresse no comecinho do jogo, entendeu? Quando ele foi atacado pelo demônio lá, né? Uhum, tipo, É. imagine, porra, tipo, como assim? Mas será que ia acontecer a mesma coisa? Porque pra mim, posso estar enganado, mas pra mim ele só virou um moço porque ele tava no meio dos cultistas lá. Hum, boa, boa, não tinha pensado nisso Entendeu? também. Não. São inúmeras coisas que Então, se o Renan puder abrir, né, pra gente, obviamente, Hum. de um passado que já. Hum. Assim, lá o Bupido não ia se transformar em- Mesmo que ele morresse ali, ia morrer, ia ser só um derro qualquer, morto. No momento sim, mas depois eu poderia mudar de ideia e retrazer ele assim. Não, poderia. o livro não diz nada, assim. É, tipo, eu trabalho em cima do que, tipo, do personagem dele, que é do que meio que tá estabelecido que ele é, ou tipo, o propósito dele, e se achasse interessante
depois ele voltasse, ele poderia voltar, mas ali, tipo, se ele morresse, ele morreria ali, como um derro qualquer, e, tipo, se ele Uhum. voltasse, seria porque aí ele morreu e depois de uns dias ele ressuscitou, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Mas, sobre o Bulpido, eu acho que ele... é, a ideia é que a ideia é que ele seja um maluco completamente sádico e que durante a viagem ele tentasse sorrateiramente pegar um dos personagens e, tipo, esquartejar ele, assim, tipo, fazer um negócio demoníaco com eles. O cara é vilão mesmo, lazarento. Só que ele era, tipo, totalmente dissimulado. Então, tipo, a ideia é pra interpretar ele como uma pessoa realmente dissimulada, que quer ser amigável de um jeito ainda na loucura, mas ser amigável, só que ao mesmo tempo Psicopata. tem toda É. essa carga por trás dele que ele, enfim, ah, eu É, mudei. eu acho que na interpretação dele você tirou, mano, você tirou, de alguns personagens ali você tirou 10. Ah, a interpretação Não, realmente. sensacional. É que eu só não sei em que momento que a Eldritch virou par do Atrium. Esse daí é um bagulho que até hoje, tipo, o cara casou na outra campanha, vai casar nessa de novo, foda-se, tá ligado? Mas foi um negócio, porque assim, ela, talvez seja a minha interpretação querer ajudar todo mundo, né? Mas o Ronte, por exemplo, puta cara, puta de um orc covarde, achei que ficou muito top. Cada um deles, assim, tem o seu jeito, assim, e perder o Turf pra mim foi inaceitável. Nossa. E assim, só pra talvez o Bupido, ele foi apimentado por mim, tipo, no livro ele é tipo, a história dele é meio whatever assim. Ele é esse louco que quer matar, tanto que tem alguns playthroughs assim que eu até vi que tipo o mestre é um pouco mais explícito sobre as intenções do Bupido e, cara, fica muito óbvio e vocês iam trucidar ele, assim, Pra tipo, muito matar ele em fácil. Então, qualquer tipo, se oportunidade. eu desse brecha, vocês na hora iam arrebentar ele. Então, eu Aham, tentei ir meio que comendo pelas beiradas, assim, tipo, sem foi ser, massa. né? Não, ficou top, ficou Foi top. Foi bom da pra hora. caralho, foi bom pra Ficou caralho. bom, ficou bom. E o Bupido, tinha alguma coisa que eu ia comentar. Ah, quando ele. Então, eu dava. Eu não sei, tipo, eu dava umas pistas muito sutis, assim, que ele ficava perguntando pro Balteus o que que tem dentro de você, porque ele queria esquartejar as pessoas, sabe? Então, tipo, ele queria fazer um ritual Uhum. demoníaco. E aí, tipo, o que que tem dentro de você, assim, tipo, você tem sangue? É, dava pra entender É, essa Dava? pegada meio esquisita dele, assim. Pelo menos eu falei, cara, esse maluco é é, louco, velho. Tipo, ele era é, meio esquisitão, assim, sabe? Isso ninguém pra mim fala que quer abrir alguém assim é, casualmente, né? é, Tipo, é. com o passar do tempo, eu comecei a perceber que as intenções do Cúpido não eram das melhores. Eu não achava ele perigoso, eu não achava que ele era Achava ele tipo, maluco, né? uma ameaça pro Isso. grupo. É. Mas começou a ficar, pra mim, meio nítido, assim. Nítido, talvez não, mas começou, né? Comecei a entender que ele não tinha boas intenções, tanto que ele saiu do grupo do jeito que ele saiu. Uhum. Nossa, foi da hora, porque eu lembro que tem uma das nos descansos lá que ele acorda em cima de alguém, lembra? Meio que. Não foi em cima do Gui? Acho que foi um negócio assim. Eu lembro que ele acordou em cima de um de nós, ou de algum, sei lá quem que foi. E ele tava meio em cima, assim, meio esquisitão, assim. Acho que foi em Ele cima do sempre. Balteus, Acho que foi, né? Uhum. Ah, foi esse que foi. eu Que tem acho. dentro de. Enfim, não lembro também, Ou não. mas. Ah, não, o Balteus não dorme, então não foi o Balteus, acho. Ah, é. Quem que teve o sonho que a gente trucidava todo mundo? A gente era do mal? Alguém Ah, teve um é, sonho? que esfaqueava, né? Como é que era? Foi o Gui? Que a Não, acho que gente. foi. Não lembro Foi. mesmo. Putz, eu não lembro quem foi. Mas Então. teve, Mas teve. eu acho que isso ainda tem alguma coisa na porra do jogo, Não, talvez. tem os sonhos ali, que é do É o Faerzers, né? Faers, é o Farofers. E por Uhum. falar nisso, e o Fires, né? Uhum.
Fires. Mano, eu não faço a menor ideia do que seja. Honestamente. Tipo, esse daí, eu, tipo, não Até faço. porque. Ô, Elton, me lembra, mas ele apareceu antes do Demogorgon, não foi? Sim. Fires. Foi. No Foi, quando caminho a gente antes de sentiu. chegar na Vila dos Peixes, lá dos Sim. Fotô É, ali, Na que nossa faz fuga a menor gente. sentido ainda, né? Na fuga a gente já sentia ele, né? Que até. Eu lembro que até foi. Que a gente começou as primeiras batalhas nossas mesmo livres já, né? E aí começou esse negócio do Firearters e na hora do descanso também, eu lembro disso. É, e teve o bagulho do Cthulhu lá, que tomamos ponto de Insanidade, É. pode crer. insanidade. Falei, pronto. Foi. Então, Não, eu só, tipo, sobre o Fire, minha teoria é de que da história de uma maneira geral, né? Tá tendo aí algum Uma evento distorção, né? Alguma cataclísmico, coisa. né? Que né, planos diferentes estão se fundindo, né? A gente não encontrou só demônios. E o Faesras é, de alguma forma, né? Tipo, resquício disso aí. É a minha teoria, mas só isso que eu consigo pensar. é uma boa teoria. E Hum. o que está acontecendo, né? Tipo, Com Fires? Eu não não, com o faço a mundo. mínima De Tipo, sua forma ideia. teoria. geral, né? De forma Ah, de geral, né? forma geral, cara, eu acho que a vinda do príncipe demônio lá, aquele gigante lá, assim, tá claro pra gente que foi os caras fazendo o ritual lá. A gente tava tentando impedir, né? Então, bom, Não sei eu se eles acho. concluíram ou não, mas eu não sei se deve ter outra pessoa por trás, enfim. Então, sei lá, né? Eu acho realmente que tem algum evento aí muito maior que aquilo, né? Mas a Uhum. gente tá vendo que tá como que diz, tá se manifestando, né, no subterrâneo, talvez, né? Seja, antes de chegar na superfície, realmente tá se formando ali aquilo. E talvez o Fire seja uma consequência desse evento que tá ocorrendo. E eu acho que que nem os cultistas, isso tudo aí são criaturas que estão vendo tudo aquilo acontecer, e aí, tipo, acho que meio como num mundo apocalíptico, assim, né? Começa a se cultuar as coisas que não se tem controle. Então, criam grupos que vão cultuar, criam grupos que vão combater e tal. Talvez seja algo nesse tipo. E aí, eu acho que a gente tá ali naquele meio ali, e talvez a gente tente impedir isso de dominar tudo, de chegar na superfície, mas exatamente como, por quê e o que tá e de que forma realmente isso tá acontecendo e vai acontecer, isso eu não consigo imaginar nada ainda. Eu fico nessa dúvida também. Eu não acho que o Demogorgon tá ligado com o Firesless. Eu também acho que não. Acho que então, Né? até porque acho que veio. Por isso que eu perguntei, porque já antes de vir ele já tava lá o Fires, né? Uhum. E sobre. Assim, uma. E Eu talvez falei. talvez o Firesless tenha, né, modificado o ritual dos caras, eles queriam summonar alguma outra coisa. Talvez. Mas, tipo, é, para mim, né, o surgimento, né, a invocação do Demogorgon foi o ritual que eles estavam fazendo lá. Se o ritual deu certo ou não, se era aquilo mesmo que eles queriam invocar, não sei. Mas eu não acho que o Demogorgon seja. Você acha que o ritual lá do Slooptop lá, acho que é, né? Você tá Uhum. falando aquele ritual lá que trouxe o Demogorgon? Talvez o Faestres, ou né, o evento que está acontecendo em si, tenha deturpado o ritual e trazido ele, entendeu? Os, é, Então, ah, talvez seja isso. Até porque uma coisa que eu pensava era, né, que os Otoa simplesmente eles estavam pronunciando o nome do Demogorgon errado quando estavam, né, uhum, fazendo a uhum, evocação. uhum. Hoje eu já não tenho certeza. Talvez era alguma outra entidade que realmente tivesse aquele nome, né, só que é um nome um pouco parecido. Só que É, nessa invocação aí de envolvendo diferentes planos e tal, o Demogorgon acabou vindo no lugar dele. Enfim, acho que é isso.
Parando pra pensar agora que eu não tinha analisado, já teve a invasão de demônio, o ataque na nossa escapatória, aquele ataque de demônio pode ter a ver com o Demogorgon, não sei. A invasão de demônios no abismo pode ter agora parando pra pensar, porque enfim, Pode, mas. teve. Ah, Pode falar, pode falar. não. Eu até que queria pra me ver se faz sentido o que eu tô falando. Não, eu acho que é uma pista falsa, entendeu? Eu acho que não dá a entender que tá ligado, que tá relacionado uma coisa com a outra, mas não necessariamente. Tipo, eu acho que, bom, talvez a invasão, né, vinda do abismo tenha influenciado o ritual dos Kotoa. Então, por causa disso, o Demogorgon veio. Mas para pra pensar, talvez ele precisava de uma brecha e ele usou o ritual como essa brecha para entrar. Bom, pode ser isso também. Eu não sei pra vocês, mas pra mim Hum. é o que eu acho. Demogorgon é o boss final. É a impressão que eu tenho também. Eu não sei Ele tá se. na capa do livro, então. Ele tá na capa do livro, Hã? então pra mim eu tenho essa impressão, mas talvez pode ser tipo assim, um bait gigantesco, né? Uhum, sim, também. Isso seria louco se fosse, aliás. Sei lá, eu não sei, eu acho que ainda é um evento muito grande, muito maior ali, que qualquer ritual, qualquer coisa que a gente tenha esbarrado. Eu acho que são coincidências, pelo menos naquela parte, né? Mas Uhum. alguma coisa maior talvez esteja acontecendo, assim, e aí a gente tá tendo os efeitos que a gente vê, né? Mas esses rituais, eu não sei, pode ser que eu esteja subestimando, né? Esses rituais que a gente esbarrou, tanto dos Quatoa quanto lá dos cultistas lá e tal, tipo, são civilizações, grupos ali tentando de alguma forma usar aquilo, ou de alguma forma sendo influenciado por esse evento muito maior que eles, né? Eu vejo assim, né? Talvez não sei, vamos ver como é que é mais pra Não, frente. e seria muito interessante, por exemplo, o Renan falou que tem dos caminhos que a gente pega que a gente não trombaria Demogorgon que a gente estivesse na superfície. Beleza, assim, tentando pensar por isso. Qual que seria o motivo pra gente voltar, tá ligado? A gente nunca vai descobrir. É, Tipo, por é, quê? sim. Por quê, né? Tipo, a gente chegou na Talvez a gente superfície e descubra tal. isso no final da campanha, quando o Renan abrir tudo das É, possibilidades. Mas, cara, é uma vertente muito bizarra. Uhum. É. Assim, a campanha tem umas coisas meio, meio, meio interessantes. E por isso também que eu fui meio ansioso, assim, de desenvolver o personagem de vocês pra colocar algumas sementes de coisas que eu. Peraí, se isso aqui der errado, pelo menos eu consigo puxar por aqui, entendeu? Mas Uhum, vamos ver o que vai Uhum. acontecer. uhum, faz sentido. Ah, só uma coisa que vocês comentaram, que acho que eu expliquei, acho que talvez na primeira vez que vocês encontraram o Faerzres, ou nas primeiras conversas sobre o Faerzres com o Sarit. Mas, assim, o Faerzres é uma característica normal e natural do subterrâneo na região onde vocês estão. O que acontece é que existe alguma coisa a mais acontecendo no Faerzres, que isso é o. Essa é a perturbação recente ou a perversão da coisa, entendeu? Tipo, o Faerzres em si, ou seja, uma zona mágica que é resquício de uma magia élfica antiga, que tenha uma luz meio própria e que tem uns efeitos contra magias de divination e essas coisas. Ela é do contexto do Underdark, inclusive Menzoberranzan é uma cidade que foi criada numa caverna com Faerzres porque o Faerzres é bom, só que atualmente tem alguma coisa, atualmente não sei quando, mas desde a primeira interação de vocês com Faerzres, tem alguma coisa interagindo com Faerzres e o Balteus sentiu caos, né, na trama do Faerzres, tipo, tem um caos se instalando no Faerzres. Isso que é o X isso que é o problema. Então não é que é o Faerzres em si, mas é o que está acontecendo com o Faerzres Tá influenciando E, é um ele, né? e lembrando, eu lembro até que você, assim, não sei se foi o Sarit que falou, algum personagem falou, que a gente teve embate com alguns personagens, com alguma criatura lá, e eles falaram, não, essas criaturas não tinham esse jeito. Depois que o Frerses aconteceu isso, eles estão mais agressivos, algo assim. Eu lembro
Tinha o negócio dos cogumelos, né? Lá, né? Daqueles Tinha micores daqueles lá. dançantes, aqueles Eles criaturas que dançam, ficavam né? dançando lá e tal. Tem vários indícios de que tem coisas erradas acontecendo, ou coisas estranhas acontecendo. Isso é a tônica, né, dessa primeira parte da campanha. É. Uhum. Mas é interessante isso. Ah, a- Uhum. durante a jornada de vocês de subterrâneo houveram várias batalhas, né? Eu não sei se vocês, o que que vocês acharam assim que o número de batalhas tem sido grande até, né? Eu não sei. Tá, perfeito. Eu acho que é perfeito também. Acho que quando, assim, é uma particularidade, não que eu, assim, eu aprendi a gostar mais da interpretação, que antes de jogar com vocês eu achava que o RPG era só batalha e não, aprendi que não. O jeito certo de jogar é o jeito que a gente joga. E, assim, o Out of the Beast tá bem bacana a questão das batalhas. Uhum. Eu Sim. acho que até, assim, tá? Vou ser bem sincero aqui. Talvez a gente tá usando até como que a gente chama a palavra? Tem um nome para quando os players conversam. Como que é agora? Ah, o Metajogo. metagame. O metagame. A gente tá usando e abusando do metagame, eu acho. E Eu acho não que. acho. Hã? Você não acha? Ah, cara. Terminei, depois eu comento. Aham, É, não, vai. depois coloca o contraponto. Mas assim, eu não sei se é por causa que as batalhas, se a gente der um vacilinho, pode ser, sabe? Mas assim, tipo, tem hora que a gente tá combinando que o que cada um de nós, ó, você usa aquilo ali, eu uso isso daqui aqui. Assim, eu acho que na Batalha da Hydra ela foi hiper necessária. Eu acho que se não fosse ela, a gente combinar as coisas, beleza. Porque assim, meio que se a gente tomar a decisão pelo personagem do Gui, ok. Acabou levando a gente ao metagame um pouco, né? Isso, Mas segue isso, aí, segue aí. isso, né? Só que não sei, posso estar enganado se a gente acostumou ou não. Queria ouvir um pouco do Renan. Também o contraponto do Elton, enfim. Eu posso estar enganado se a gente está abusando ou não, mas de vez em quando eu sinto que sim. Eu acho que metagame em batalha não é uma coisa ruim, desde que, né, a gente não, digamos, tire a autonomia de um outro player. Se você começa a tomar decisões por outro player, mas a partir do momento que alguém pede é, ideias do que fazer e tal, eu não acho ruim. Em batalha, em situações sociais, eu realmente não acho legal. Mas eu penso da seguinte maneira, né? Tudo bem que no nosso grupo aqui, nessa configuração atual, talvez até realmente não seja o caso. Então, para esse caso, né, nosso grupo atual, talvez realmente não seja o caso. Mas eu penso, né? Esses caras, na prática, eles estão muito mais tempo juntos do que a gente está jogando. Eles passam muito mais tempo entre eles, conversando, né? Tipo, bolando estratégias do que a gente passa jogando de fato o jogo, tipo, 2, 3 horas, né, por semana. Então eu acho que é natural que eles tenham algum tipo de sincronia no combate, que eles saibam o que alguém vai fazer, porque, né, qualquer equipe que vai agir tem uma estratégia pronta para qualquer situação que seja que requer trabalho em equipe, seja né, numa batalha, num jogo de futebol, o que quer que seja. Você tem que ter uma noção do que as outras pessoas vão fazer e, né, de como agir em determinada situação. É, tipo, Isso é vai, fala. refletido no metagame, de certa forma. Isso. Porque a gente não vai ficar minutos, horas discutindo inúmeras possibilidades aqui. Mas é algo que, dentro do jogo, se o jogo fosse, né, um universo real, os personagens provavelmente teriam conversado e pensado e, né, bolado alguma coisa sobre. Dado ainda mais a situação né, de uma situação de sobrevivência e tal. Eu falo que talvez no cenário atual, talvez não fosse o caso, porque o grupo é relativamente novo. Né, o grupo é relativamente novo. Mas, se parar para pensar que eles estão juntos muito mais tempo, né? Tipo, quanto tempo se passou desde que o jogo começou? Semanas? Não sei. Começou Tipo, dia 24 dias, 23 dias. ok, então, são quase um mês que eles estão juntos.
né? Que eles vão E conversar sobre, vão, 24 né? horas, né, juntos, Sim, né? sim. Literalmente Exatamente. juntos, né? Não pararam. Exatamente. Então, o metagame pra mim é isso. O metagame é um reflexo disso, entendeu? Nas batalhas. Situação social, falar que alguém tem que falar, não tem que falar, eu acho realmente é paia. Mas em batalhas eu vejo dessa maneira. Tipo, talvez assim, que nem usar um exemplo assim, a batalha antes da Hydra, que foi a batalha que a gente lutou contra os cultistas que estavam ali. Cultista não, mas eu não lembro exatamente, que tinha um gorilão lá, né? Que tinha os Uhum. gorilas e tal, né? Aquela batalha foi uma batalha com um sincronismo muito bom. Se vocês derem uma olhada depois de volta no vídeo Não, lá. aquela ali, Então, taticamente foi perfeita, assim. foi uma batalha muito boa. E eu acredito que foi tipo assim, vamos supor, o Atrion já sabia, tipo, aquela lá ainda era o Balteus ou já era o. Era o Já Grimble era já. o Grimble. Já era o Já Grimble, era. né? Já era o Grimble. Então, o Grimble já, vamos dizer, ele já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Então, tipo, seria tipo aquela, o Drakkar saiu correndo, você já sabia que ele ia pegar um cara ele ia pegar um logo de cara e acabar com ele. Nessa, o Atrion já veio também correndo, então, assim, dá para imaginar aquela situação, entre aspas, assim, acontecendo sem a gente ter falado um pro outro, né? Tipo, é um grupo que já tá batalhando há um tempo junto, né? Então, acho que talvez o metagame realmente, como o Elton falou, seja só uma adequação, né, da nosso entrosamento como equipe, entendeu? É, Então, era só uma adequação, assim, para tipo, deixar claro realmente o que eu vou fazer, né, no jogo, né? Então, talvez eu entendo assim. não, pelo que o Daniel falou e o Elton também, acho que faz total sentido. Talvez eu mesmo tenha a percepção que a gente tá conversando demais e talvez nem seja isso. E assim, tipo, essa batalha em si que você falou, taticamente a gente foi muito bem, mas eu lembro também que a gente, pra ela, talvez nem fosse necessário a gente usar tudo que a gente usou. Sim, Tanto que a gente chegou na Hydra, eu cheguei na Hydra sem recurso. exato, exato. E foi Mas a próxima batalha. foi uma batalha muito mais difícil. Mas muito Mas mais. aí também, né, gente? Não tem como a gente Não saber tem o que como vai ter na antecipar. Não tinha como porta, saber. né? Isso. Então, E tipo, o Renan deu indícios da Hydra. Sim, com Só que o certeza. Atreus a gente. conseguiu. O Atreus continuou correndo atrás Mas, do por dela. exemplo, só um negócio. A gente sabia que a gente teria uma batalha lá dentro do templo que tem o ovo do dragão lá. E aquela batalha logo anterior, a da Bernie, a gente levou ela na maciota, mano. E foi uma batalha ótima. Mas sim, mas são situações diferentes. Tipo, quando a gente tá num, né, a gente sabia que ia pro templo, Exatamente, a gente Mas é exatamente. porque a gente antecipava já que ia tinha pro explorado templo. todo lugar, né? Então, Uhum, isso também. Os caras já tinham explicado pra gente o que a gente ia encontrar. isso. E então a batalha do Bernie, tipo, meu, assim que a gente viu que os caras não eram muito fortes, falei, não, vamos levar na Vamos maciota. poupar, exatamente. Agora, quando a gente não sabe o que tá depois, é complicado. É Não que tem nem em como, mano. videogame, cara. Exatamente. Quando você fica, né, guardando tudo, guarda, chega no final Não. do jogo, você vê aquela caralhada de poção, caralhada de pergaminho. Você não Sim, usou nada sim, daquilo e sim. podia ter usado porque, né, você vai, bom, mas eu não sei o que vai ser em seguida. Então você fica Foda-se. guardando as coisas. Volta, dorme e vai de novo, tá ligado? Pelo É. menos, eu tô nessa. Mano, vamos lá, vamos usar o que tem. A não ser que eu realmente saiba, pô, eu tenho uma mínima ideia do que vai vir depois. Se não, mano, o bagulho é pra usar, velho. Usa essa porra Uhum. aí, a gente volta, recua, sabe? É só. E taticamente, por mais que a gente sempre se planeje, tem algumas coisas que a gente acaba fazendo errado. Exemplo, A outra eu mesmo, campanha, a última na, campanha, a velho. última A campanha, gente entrou feito louco no a bagulho. penúltima batalha eu achei incrível. A penúltima batalha da última campanha, que foi aquela dos gigantes que a gente ficou movimentando no mapa e o Eragon subiu lá em cima e ficou taticamente, a gente foi muito bem. Uhum. E nessa daqui eu acho que contra a Hydra foi exemplo disso, mas a gente poderia ter ações melhores. Depois eu vi depois que eu poderia ter usado Espírito Guardiões. O Elton foi lembrar no final da batalha, ele tava no Firebolt, muito bom pro dano de fogo. Mas no final da batalha que ele foi lembrar que ele tinha mísseis mágicos. Aí ele falou: agora eu vou resolver essa porra. Se ele usa antes, já tinha resolvido um pouco Tinha antes. Mas acabado assim, antes. isso, mas Sim. mesmo a gente fazendo o tal do meta, e aí agora me corrigindo mesmo, né? A gente não consegue antecipar tudo e ter tudo que a gente tem disponível ao nosso favor, né? Sim, sim, Uhum. sim. Uhum. É, Tipo, eu abrindo um
pequeno parênteses aqui, mas não deixa de ser relacionado sobre Baldur's Gate. Eu tenho umas 20 poções de força, que eu deixo a força 21. Eu tô usando uma por dia. Falei, mano, daqui até o final. Porque eu tenho poções melhores que essas ainda. Hum, Eu falei, caralho, começa o dia, eu tomo poção. Eu falei, mano, podia ter usado isso há muito tempo, muito mais tempo, podia estar. Mas enfim, mesma coisa. Eu acho que também, tipo, não tem que ficar guardando tudo, porque pode ser que, né, a gente vá precisar depois. Não tem como a gente saber. Quando a gente, né, tem uma informação prévia e tal, tem uma antecipação, é diferente, claro. Mas quando a gente tá no escuro ali sem saber, hum, uhum. É, é, acho que só o ponto sobre o meta jogo, só para colocar o que eu acho, eu concordo. Pra mim não é um problema, não tá sendo nem de longe um problema nessa campanha. Se fosse eu já teria até falado, talvez. Eu sou bastante leniente com isso. Eu acho que o Elton falou bem no sentido de que o meta até justifica algumas coisas na ficção, mas, tipo, pra dar coerência pra ficção, né? Tipo, pra não ser uns caras que se juntam no sábado à noite com sono e que vão, sei lá, né? Então, não, a gente é são personagens capazes que vão ter táticas, etc. Mas eu talvez iria até além, que, tipo, não necessariamente precisaria justificar na ficção pra, tipo, pra jogar no meta, porque se a gente tá se propondo a jogar um jogo de batalha, a gente acha que é divertido, não precisaria nem ter. Poderia ser uns caras que acabaram de se conhecer e jogar com o metajogo desde que a gente ache que faz sentido. Só que aí é outra coisa. Pra gente, assim, eu sou super aberto, mas eu entendo que tem gente que quer fazer a simulação, que eu quero, tipo, simular que eu tô lá e eu vi você soltando um raio, e o que eu acharia que o meu personagem faria quando eu visse isso e fosse pego de surpresa. Só que aí nem entrando na ficção, mas tipo, entrando na própria mecânica do jogo, ela é simplificada, ela é falha, né? Então, não sei, eu acho que é uma tentativa em vão, assim, pelo menos não é na batalha que eu acho que você vai. Pelo menos não no D&D quinta edição que você vai. Quer dizer, pra mim, né? Acho que vocês concordam que você vai satisfazer simulando essa simulando, né? Tipo, a ficção, vivendo, né? Tipo, interpretando o seu personagem. Interpretando, né? uhum. Então, mas dito isso, acho que teve um ou dois momentos que eu falei, nossa, os caras estão realmente pilhadaço aqui, tipo, não, faz tal coisa, tipo, no sentido de que eu falei, nossa, será que eles estão. Será que a pessoa que tá no turno tá gostando de ter tanta intervenção? Porque aí é como o Elton falou, tipo, desde que tipo, não interfira na agência do outro, né? No sentido de que o outro não pode se sentir tolhido ou não tolhido, mas sentir Eu comecei bem errado achar assim chato com o assim. Gui. Eu comecei bem errado isso com o Gui no começo, porque eu tava tentando, como a gente tava do lado aqui, eu ficava meio que tentando ajudar ele, tipo, mas cara, depois de repente eu parei, eu falei, não, tá errado, porque também eu tava sendo errado de ficar falando. E quando eu deixei mais na mão dele, eu comecei a ver que ele tinha ideias muito melhores que a minha. O exemplo disso foi o Mumbim na cabana lá. Uhum. Vou tacar o mumbinho ali dentro. Tchau. Nossa, mano. Então eu falei, caralho, mano, do caralho. E assim, teve outras, que ele deu raio E- guiador e inúmeras outras vezes, que assim, que ele mudou o rumo da batalha. Eu falei, caralho, não, chega. E é Realmente, inteligente pra eu tenho caralho, que velho. ficar lá. É, É, Uhum, é. sim. e. Enfim, é isso. Eu mesmo comecei a perceber isso em mim e eu meio que fui me parando de dar um pouco de opinião. Mas aí, a partir do momento que a gente foi falando e as batalhas foram exigindo isso. Algumas batalhas foram bem assim. Se a gente a Hydra, pra mim, assim, tem lá o tópico, né? A gente nem entrou ainda, mas você falou das batalhas. A mais legal e mais marcante. Pra mim, de longe, a da Hydra, pra mim, é clássica. Pra mim, foi a batalha mais legal até agora. Teve inúmeras, teve Cara, inúmeras. eu vou Tem, falar dá uma. outras que dá pra Ah, gente citar. Mas pra mim, a da Hydra foi pelo feito. Pelo sim. feito e pelo desfavor que a gente tinha ali no momento, assim, nem os dados conseguirem ajudar um pouco, enfim.
Esse foi um feito da hora que a gente Foi conseguiu. legal. Assim, eu acho que, assim, claro, tá recente, né? Tanto a da Hydra quanto as duas ali dentro do templo ali do ovo. As duas batalhas que a gente fez. Uma foi ridículo de Templo do curta. ovo. A batalha do ovo lá dentro do ovo lá. Aquelas são recentes, mas uma que eu achei que foi muito legal, me marcou, foi uma maneiras, assim, que a gente lutou contra uns Goblin, acho, não sei que porra que era, que foi aquela que o Draco atacou o ídolo de madeira lá na parede lá. Aquela me marcou porque aquela foi tipo assim, foi a batalha que a gente se conheceu. Eu acho que foi a batalha que a gente viu um ou outro lutando, né? Tipo, caralho, olha o que esse Pode cara crer, usando os poderes pela primeira é, vez Ah, e nível tal. é, 3. Uhum. Nível 3. isso. Quando a gente chegou nível 3. Foi uma batalha, eu Que cada achei um pegou a sua subclasse. isso, eu achei muito Uhum. legal, porque foi tipo assim, olha o que aquele cara sabe fazer, olha o que aquele cara sabe fazer. Por Aquilo falar foi nisso, legal, velho. Eu gostei a muito. hora que você devolveu o crítico no cara com aquela runa da. Uhum. É a Sim, da a da nuvem? nuvem, é. Eu falei, nível 3, um negócio. Eu falei, mano do céu, que bagulho roubado. É. Mas foi da hora ver os Foi outros, tipo foda. assim, tipo, se você se colocar tipo, na interpretação, como o Renan falou ali, tipo, aquilo foi uma batalha muito legal, porque você falou, caralho, mano, tipo, agora tá da hora, porque tô lutando com os caras foda do meu lado, né? Tipo, isso eu achei legal. Me marcou por ser uma batalha que a gente se conhecia, a gente viu o potencial um do outro ali, né? Acho que começou a criar o vínculo no grupo, né? Falando como jogador, como personagem, né? Achei que foi legal. E as outras mais recentes, como havia dito. A batalha pra mim que mais me marcou, ou né, que eu mais gostei, por assim dizer, foi a segunda batalha no Obelisco. Por quê? Foi a batalha em que uma coisa que eu falava com o Everton um tempo atrás era, né, o mago de iniciativa alta é capaz de acabar com a batalha em um turno, se os Uhum, dados colaborarem um pouco, também é claro. E foi o que aconteceu. foi. Um turno, Nossa. Hypnotic Pattern, acabou a luta. Tipo, As foi duas, exatamente o que nas duas aconteceu. batalhas você fez muita diferença. Mas a segunda foi avassalador, entendeu? Não, a Tipo, segunda. Foi Não, foi uma sensacional. magia para. estuprante. Um carinha escapou. Um carinha só Uhum, escapou. uhum. Todo o resto tava preso pelo resto da luta. Tipo, o único. Não teve, simplesmente não teve luta porque depois do primeiro turno Sim, tinha sim. acabado tudo Você já. encaixou a magia ali e tchau. Acabou Uhum, todo mundo. Uhum. uhum. Teve duas coisas, né? Surpresa em cima de Caster, que não tem relativamente contra vocês, não tem como sobreviver, né? E aí também o Hypnotic Pattern, que e aí não dá nem pra falar, putz, mas eles a sabedoria deles é baixa, mas eles tinham vantagem, então tipo, não é como se, putz, foi colher de chá, não, era uma situação Os dados ajudaram também, né? Claro. eu quero dizer que tipo não tira o mérito, né, digamos assim. De forma Uhum. nenhuma. O louco, foi muito louco. Não, foi foda. Foi foda. Eu falei, puta Assim, que mesmo não roubado. tiro médico, Isso é porque. não tiro Ai, médico perdão, Renan. de jeito nenhum, porque se eles fossem ruins totalmente em sabedoria, aí seria mérito do jogador que usou a magia certa também, né? Então, Sim, claro. É. Uhum. Aproveitando a deixa, e também. Assim, eu queria ver muito potencial. Né? Obviamente não vou ver. Mas aí depois o Elton pode até contar. Porque eu queria ver o potencial do Balteus também. Porque o Balteus ia ser um negócio depois, quando ele tivesse no ápice ali, um nível 5 da vida. Enfim. E assim, assim, uma das possibilidades, Renan, que eu tava pensando, né, da uhum, questão do Gui também, de o Gui uhum, parar ou não de jogar e eu fazer ou não um novo personagem. Enfim, eu vejo o Atrium com inúmeras qualidades e um grande defeito que eu já pensei de inúmeras vezes como consertar e não tenho uma forma de consertar o defeito do Atrium, que é eu não tenho nenhuma habilidade de reação. Eu posso até pegar dois talentos, mas eles não vão ser. E só vai ter lá pro nível 10. Então, assim, por mais que a gente pense em todas as possibilidades, uma falha grande do Atrium, que eu vejo inúmeras vezes, não só o Daniel usar, como o Elton também, é a habilidade de reação. E o Atrium, ele não tem. E assim, não ter uma habilidade de reação, pra mim, hoje, pensando assim, é você perder um turno, sabe? É você ter um turno que você deixou de fazer alguma coisa que você poderia estar ajudando, poderia ter tombado um inimigo, enfim. Esse é um ponto bem crítico pra mim mesmo. E o quão roubado que você acha que é o Magic Resistance?
Porque o que que eu, assim, o porquê eu pergunto? Porque talvez eu gostaria de jogar de One T, se fosse um novo personagem. Mas eu queria saber do seu lado quanto que. Ah, não, isso não, sem chance. Isso é roubado o suficiente pra. Não, não, não tem jeito. Dificilmente eu vou falar, putz, não tem jeito. O que vai acontecer é, tipo, a gente vai vendo se e vão. Eu não sei, acho que a gente pode discutir isso, mas eu não tenho uma resposta pronta sobre isso, assim. Nunca cheguei a pensar. Assim, eu acho engraçado isso, porque, não sei, não push my buttons, essas coisas, assim. Então, de- tem algumas coisas que eu acho roubado, mas porque elas são é, co- muito faladas, né? Tipo, não só faladas, como usadas, já testadas em mesa, por exemplo, Silvery Barbs, eu acho roubadíssimo. Só pra dar um exemplo, Nossa. né? Não que, sei lá. Não, e o Elton fodeu com a mesa do Eric com essa porra. Ai, Mas de um caralho. nível assim que. Mas porque Enfim. coisa roubada vai ter, sabe? E assim, porque se você fica muito também nessa de, não sei, acaba que tira um pouco da magia do jogo, assim, pra mim, sabe? Você ficar se preocupando muito, assim, com essas coisas. E claro, tipo, mas como o D&D Quinta Edição é muito voltado pra isso, a gente tem que zelar pela qualidade do jogo. E aí, tipo, acho que a ideia que eu sempre tenho é, tipo, deixa a pessoa usar. Se eu acho que tem alguma coisa que eu acho que vai ser um pouco a mais, eu tento conversar com a pessoa e falo, ó, será que a gente consegue mudar isso aqui? E aí é sempre uma conversa. E aí quando eu não tenho muito argumento ou tipo, sou pego meio assim de surpresa, o que eu geralmente falo, eu converso com todo mundo e tipo, por exemplo, isso acontece mais em mesa, né? Tipo, às vezes acontece alguma coisa, eu falo, o que que vocês acham? Porque Uhum. É sobre o Yuan Ti, né? Se você realmente manter a ideia de Yuan Ti Paladino, por exemplo, só toma cuidado porque Paladino também não tem reação, né? Só pra você não se Não, frustrar. mas seria uma multi. Aí eu ia partir pra uma multiclasse, que daí Ah, eu ia pegar ia fazer um combinho bem clássico. É, ia ser um pouco OP, mas ia ser assim, tipo, eu tô pensando na ausência de um personagem. Então, porque assim, o próprio Atrium, eu falei pro Renan lá no começo, eu me privei porque assim, a maioria dos Echo os caras vão de Polearm Master, tá ligado? Uhum. E o Echo com Polearm Master fica um negócio também realmente bem. E a build de força. Não, eu queria um negócio diferente. E ficou legal o jeito que eu criei o Atrium. Ficou muito da hora. Mas eu sinto que já não. Sabe, tá legal jogar, mas assim, essa é uma das decisões que a gente vai ter que tomar. E o Gui não entrou na. Seria importante o Gui entrar pra gente, de fato, definir né? O Renan definir o que vai ser do Cedrico ou não. Mas, assim, se a gente decide que joga com o Cedric até o final, eu não mudo de classe, eu não mudo de personagem, eu vou 4 até o final. Mas se o Cedrico sai, eu acho que fica uma lacuna ali do grupo. Já falei com o Renan a respeito também, enfim. Eu nem sei se o Renan quer entrar nesse mérito aí também pra me puxar, mas é isso. eu acho que a gente, como já faltam só acho que 10 minutos aqui, eu não sei, eu acho que isso a gente pode conversar depois, assim, sobre essa questão dos personagens. Eu só queria ouvir, tipo, do Elton se... Ah, você falou, né, da batalha, a última que você achou interessante, né? uhum, Uhum. Tá. sim, Foi. a segunda do obelisco. É. E eu só queria um comentário de uma coisa que vocês falaram que eu guardei, assim, que é de guardar recurso e tal, e assim, eu concordo com o que vocês, principalmente o que o Elton colocou, assim, eu só queria lembrar que existem batalhas que são evitáveis, e E que a que, Ah, gente não é. evita. É. Nunca. e que Nunca assim, evitaremos. A gente e que nunca vai assim, evitar uma batalha. eu tento dar alguns sinais às vezes de que a coisa vai ser bruta, porque no D&D é difícil, assim, é muito difícil de desafiar um grupo que tá full, tipo, com todas as Uhum. habilidades carregadas. Então, tipo, você tem que ir minando o recurso dos personagens, né? E, tipo,
tem que fazer isso de um jeito também que não fique combate atrás de combate atrás de combate. É meio difícil de achar esse equilíbrio, mas a gente tenta. E uma coisa que sempre meio que acontece é que existe alguma. Sempre colocar alguma punição ou algum efeito, ou qualquer coisa que. Tipo, eu sempre tento pensar em alguma coisa, não que seja algo pra, tipo, destruir o grupo, mas alguma coisa pra atrapalhar o grupo de ficar. Ah, putz, vence essa batalha, vamos voltar no próximo dia. Aí vence mais outra batalha. Ah, beleza, agora vamos descansar e voltar no próximo dia. Sempre tem alguma coisa que vai se perdendo, porque senão, né, tipo, tem que ter algum clock ali pra desafiar os jogadores, né? Porque senão é difícil. Então acho que a maneira de fazer isso é, tipo, tem que ter algumas batalhas que podem ser evitadas e que vão gerar, quer dizer, ponto final. Outro tópico. Existem algumas batalhas que podem ser evitadas e que vão gerar, tipo, mais capacidade de vocês agirem com capacidade para uma próxima. Mas assim, mas de modo geral, tá indo super bem, eu acho, o jogo. E é como vocês falaram, tipo, não tem como saber qual que vai ser a batalha final ali, então é como vocês falaram mesmo. Mas só queria dar esse ponto adicional. Beleza. Só pra, acho que, fechar aqui, por hoje pelo menos, depois a gente pode marcar mais uma outra. Acho que rendeu bastante o papo, assim, acho que foi bem bom. Uhum. A gente pode falar mais Sim, pô. numa próxima. Foi bem legal pra mim, pelo menos. Mas acho que pra gente fechar aqui, talvez pensando qual a parte que vocês acharam menos legal ou que, putz, queria ver menos disso. É, enfim, alguma consideração sobre isso? Cara, eu não, assim, de cabeça falar, não gostei, não. Eu sou difícil de falar isso, porque Uhum. eu aceito as coisas do jeito que elas são e tudo tem lado positivo, né? Então eu acabo me apegando a isso, né? Meio que eu tô pegando um Uhum. gancho do que a gente falou antes da Uhum. conversa, inclusive que vocês estavam até falando de série e tal, não sei o que, então vai ser muito difícil você ouvir eu falar assim, ah, que bosta, entendeu? Tipo, Mas não eu, perguntei isso. entendeu? Não, Que parte vai foi ser uma muito bosta? não, eu digo assim, pega. Ô, pô, você falou que não ficava ofendido, agora não pode falar bosta? Não, pode falar, tô zoando. Não, tô brincando. Então, não, mas eu digo assim, eu, cara, eu acho que tudo faz parte ali. Realmente, a gente gosta de um combate, a gente é pavio curto, tal, mas assim, mas tudo faz, eu acho que tudo faz parte, né? Inicialmente eu tinha mais dificuldade com partes que não eram combate, que eram mais o roleplay, que tinha que ir mais a trama, que tinha que entender, que tinha que investigar. Mas ao tempo eu fui entendendo isso e gostando mais disso, né? Então não é que seria uma parte menos legal, né? De forma alguma. Então eu vou falar Uhum. assim, sem puxar saco nem nada. Eu acho que tá tudo bem balanceado, tá tudo indo muito bem. Até agora, assim, eu não vejo uma parte que, gostei menos, gostaria de ver menos disso. Uhum. Pra mim tá É, tudo ótimo. porque às vezes tem até uma parte, putz, não é que eu não gostei menos, mas talvez pudesse ter um pouco menos disso, enfim. Mas beleza, entendi. É, Enquanto o Daniel falava, eu tava pensando, eu não consegui encontrar. Juro que eu não consegui encontrar. Não, Até tranquilo. porque, assim, é, eu já falei inúmeras vezes, quando eu tô jogando RPG, pra mim é terapêutico. Então, tudo que tá acontecendo. Bom, e vou usar um exemplo aqui, por mais ruim que seja, que não é o caso, eu Uhum. vou gostar. A parte. Vai, se for pra falar, a gente já falou dela, que foi o começo do jogo onde a gente tava mais travado. Eu entendo que era uma parte do jogo ali. Então, acho que aquele momento que a gente não tinha muitas escolhas, mas a partir do momento que abriu o leque, a gente tem inúmeras possibilidades pra fazer. É essa parte que eu mais gosto, assim, de inúmeros lugares pra explorar, a gente decide o que vai fazer, a gente começa a fazer nosso próprio. Meio que a gente tá controlando nosso destino ali e as coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, eu acho isso mais legal. E só queria comentar que o momento mais engraçado, eu privei o Elton de ter um. Eu privei o grupo de a gente ter um momento mais engraçado quando o Elton quis mexer com o cérebro lá.
Deveria ter deixado pra ver até onde a gente ia. Ia ser realmente engraçado. Mas, enfim, de Cara, última hora ali, o Atrium falou pra ele não ir. cara, faltou um milímetro ali pra acontecer alguma coisa. Foi, tipo, Bom, antes de entrar na parte de momento mais engraçado, né, do que eu gostaria de ver menos, né? uhum, Novamente, não é que eu não gostei, é uhum, só que eu gostaria de, enfim, não é do meu agrado pessoal tanto assim, né? Desconsiderando a parte da prisão, ainda que eu já falei isso pra você num dia que a gente falava em privado. Eu não curto gerenciamento de itens, né? Tipo, gerenciamento de inventário, gerenciamento de itens é uma coisa que eu não curto. E toda aquela parte de sobrevivência, de forragear itens e tal, teve bastante isso. Então, isso é algo uhum, que eu não curto tanto fazer. Tanto que eu deixei na mão dos caras. Deixei, Daniel, Everton, façam aí, porque isso é uma coisa que eu não sou chegado. Então, uhum, a minha resposta é essa. uhum. Quanto a essa parte eu me divertia bastante, porque é legal saber que a gente tem um guarda-roupa andando com a gente É no o grupo. guarda-roupa. Puta que pariu. Oh, não, sem zoeira, cara. O Bugbear é um negócio impressionante, velho. Eu E não me você já. conformo que ele consegue se espremer, mano. Tipo, eu não consigo entender isso. Tá no E livro. pior ainda, Tá no agora você livro, falou não, e do tá no parte do livro. O bagulho é uma guarda-roupa. enguia, tá ligado? Sei lá Agora que que você falou porra da que é. parte do guarda-roupa, como é que o cara se espreme levando um monte de coisa, mano? Entendeu? Não, O tudo cara tá levando um zoado. monte de coisa, como que ele se espreme? Mano, É eu verdade. não entendo. Não pode. Tá no livro. A próxima vez só vou deixar se espremer se você deixar todo o seu equipamento no chão. Aí, Elton, aí, ó. Aí vai Aí, ó. peladão. E foi Tem que mal. ser. Não, mas, cara, é muito da hora. É muito da hora. Essa Sim. fantasia toda do RPG, essas coisas que é muito foda. E assim, acho que a gente nem chegou, né? O Elton já meio que falou pra mim, mas não me. Enfim, não sei se a gente pode chegar nisso, da troca do Balteus pro Grimble também, como que foi entre vocês, se vocês puderem abrir, enfim. Se der Tá, tempo aí. então, Eu também fiquei curioso quanto então a isso. pessoal, vamos. Essa vai ser o último tópico, então vamos falar sobre. Assim, eu pulei vários, depois a gente fala mais, mas o último tópico então é a troca do, não sei, do Balteus. E simplesmente porque o Elton não tava curtindo jogar com o Balteus, né? Uhum, sim, exatamente. Num dia que a gente tava conversando, eu falei, então, tipo, né, o que eu mudaria se eu pudesse voltar atrás seria o personagem. Que o Balteus não é um personagem que eu curti. Primeiro que, né, personagem assim voltado para essa parte de robô, tecnologia no mundo medieval, é uma coisa que eu não curto tanto. Então, e e também depois que eu fui observando, o meu medo de ficar sem o Balteus era justamente a parte do carisma. Puta, vamos ficar sem um personagem sem o carisma. Mas eu vi que não ia ter problema nenhum, né? Tipo, o Balteus não falava o idioma durante boa parte do jogo. Vocês dois, né, Daniel e Everton, levaram as partes sociais de boaça. Falei, mano, não tem problema nenhum aqui. E também, né, tipo, a gente tava sem alguém pra inteligência, por exemplo, pra parte investigativa. Então sempre alguma coisa assim, né, tipo, tudo bem que estamos falando de papéis menos importantes, né, de carisma, investigação e tal, mas ficar desfalcado em uma dessas bases é algo, né, é algo que não tem problema. Tipo, não faz tanta falta, acredito eu. E daí o Renan sugeriu de trocar, né? Quando eu falei que não estava curtindo, eu criei o Baltel justamente pela força, né, do Clockwork Soul, que é provavelmente na quinta edição é o feiticeiro mais forte, mas o flavor não batia comigo e o Renan sugeriu, eu falei, bom, vamos tentar fazer uma troca. Então, eu falei, vamos trocar então para o que eu sempre quis jogar, que é o War Mage Wizard. E é isso, basicamente, foi isso. Aí só eu tenho uma dúvida aí, tipo, você meio que tentou dar uma mesclada no background, assim, tentou manter meio que uma história meio coerente, assim, ou tipo, Entre os dois personagens, você quer dizer? Sim, tipo, ah, tá. sim. Sim, eu não queria descartar todo o background do Balteus, porque eu achava que, falei, puta, daí também ter que fazer o Renan mexer em toda a história, não sei o que, não sei o que ele criou, não sei o quão, né, entranhado isso está na história do jogo. Eu falei, não. Então, sim, o Grimble e o Balteus, eles têm o mesmo background. E
O problema nem era o background em si. Eu achava que o background do Balteus era ok. Então, tipo, os NPCs deles são os mesmos, basicamente. Né? Uhum. Tipo, relações totalmente diferentes eles têm Sim. com esses NPCs, mas os mesmos. Basicamente os mesmos. Da hora. Basicamente, tipo, eu falei, pensa num background aí, e aí depois a gente vê e aí a gente vê o que a gente faz pra adaptar pra história e tal. E aí veio um background já, como o Elton falou, totalmente ligado ao do Balteus, então foi bem fácil. Aí foi só depois uma questão de achar, tá, mas e agora? Como que a gente troca? E aí a gente foi conversando e chegamos numa solução. Uhum. É, num raio que transporta um pra lá e outro pra Que cá. veio do nada, um raio que É. apareceu do nada. Mas foi top, mano. Não, Foi porra, foi legal. da hora. Pegou Não todo foi mundo no de Uhum. barco? Foi no surpresa. barco, não foi? Não, Não, Não. foi quando a foi na gente tava entrada lá procurando o cara dos o tentáculos no chapéu lá. chapéuzinho lá. É. Ah, Uhum. verdade. Foi Mas logo na assim, entrada, quando a gente começou a descer lá pra Sim, aquela é verdade. cidade É dos verdade. Dells lá. É verdade. sim, mas assim, tipo, a gente tinha conversado já sobre como ia ser feita essa mudança. Eu tô enchendo o saco aqui, dando risada da maneira como foi. Mas a gente já tinha falado sobre como que ia ser e tal, entendeu? Não foi algo, tipo, Não, não foi tipo aleatório assim. O Renan Não, falou, agora, não, vai, troca. não. Tipo, né? Tipo, a gente já tinha falado sobre isso antes. Uhum. É que pra quem, né, É, pra nós que pra tava de vocês fora foi dois e aleatório, né? pra quem Tipo, assiste é uma coisa muito aleatória e do nada aconteceu, mas, exatamente, né, exatamente. tipo, É. what? Do nada, Mas assim. pra É, gente, e tanto que quando você pediu pra mim fazer, foi algumas sessões antes, você pediu pra mim fazer uhum, na IA. Eu nem uhum, desconfiava que era hora de Abyss. Eu falei, mano, não, tu vai jogar uma Nossa, campanha com uma galera. Aí eu fui uhum, lá, fiz. Aí eu criei primeiro, mano, eu preciso mostrar pra vocês os primeiros Grimbles. Ele tava um princeso. O Elton falou, mano, a imagem que eu tinha era um gnomo, aquele gnominho lindinho, bonitinho de conto de fada. Uhum. Daí o Elton falou, não, mano, tá muito princesa esse gnomo aí. Só que assim, na IA é foda, se dá comando e não vai, não entra, não entra. Até que eu falei, mano, a única forma de deixar ele pelo menos com uma cara razoável é colocar uma barba nele. E eu comecei a uhum, dar comando assim, ó, villain, 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 porque se não fosse assim, ele não dá, pelo menos o olhar mudou um pouquinho, hum, mas mesmo assim não tava dando certo. E aí quando veio, depois que eu fiquei sabendo, né, que depois eu falei, porra, era pra campanha, Era caralho, pra isso. era pra isso. Eu tava criando meu amigo, eu nem É, sabia. eu nem sabia, tava criando meu amigo e não sabia. Foi é, muito bom isso também. eu perguntei pro Elton, mas Elton, você vai querer falar? A gente vai falar ou não? Aí ele falou, a gente pode falar, mas o Elton, eu acho que ele mandou um áudio. Se bem que acho que vai ser legal se for uhum. surpresa, né? Então, Porra, não, e Isso, foi. foi isso mesmo. A gente Foi isso ficou Foi mesmo. assim, muito ó, legal, tipo, foi what the muito legal. fuck? Que porra é essa aqui? Uhum. Foi Foi. muito Foi isso. da hora. E aí a gente meio que conhecendo ele, assim, e tal, e ele já sabia tudo sobre nós, a gente não sabia nada sobre ele, tipo, foi da hora isso aí, eu gostei também, foi bem legal. isso é totalmente do Elton, isso foi bem legal. Sim, 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 foi legal. Foi da hora. Boa, então é isso, pessoal. Bom, foi muito legal a conversa. Vai ficar gravado, eu não sei se eu já. Bom, em algum momento eu vou subir isso pra gente ter registrado. Mas enfim, aqui foram a nossa conversa sobre o começo da campanha Fora do Abismo, que eu estou achando bem legal. Tipo, tudo que é escrito assim, tudo tem seus problemas. Depois, enfim, numa próxima conversa a gente pode falar mais sobre adaptações que foram feitas. Mas é isso então. Valeu, pessoal. Boa noite, até mais.